Mas no Uruguai a Copa do ano 30 não teve os impactos que tem agora os mega-eventos. Não se falava em mega-eventos. A Copa era a festa ou a tristeza da multidão. Mas a presença da multidão nos estádios, nas ruas e na sociedade era muito importante. Na época do desenvolvimentismo, onde a integração da multidão no crescimento econômico era muito importante, como mão de obra, como consumo, como mercado, etc. Essa olhada histórica permite compreender que hoje estamos num período histórico completamente diferente em relação à multidão, que agora é sistematicamente excluída dos megaeventos, somente através da televisação. A segunda questão é o legado dos Jogos Pan-Americanos de 2007, segundo o dossiê do Comitê Popular. 4 coisas, para mim, surpreendentes. A primeira, os 3 bilhões, quase 3 bilhões de reais invertidos pelo Estado, desses 3 bilhões, quase 80% são em infraestrutura e segurança. 58% em infraestrutura, 19% em segurança. Eu acredito que segurança e infraestrutura são a mesma coisa. Depois falarei disso. A segunda questão é que, logicamente, as inversões em infraestrutura são repasses para as empreiteiras. Também devemos compreender que são as empreiteiras. A terceira questão é que a maioria das intervenções urbanas se realizam em áreas onde habitam setores pobres da população, setores marginalizados. E a quarta questão, o dossiê do Comitê Popular de Rio assegura que os Jogos de 2007 possibilitaram um aprofundamento do apartheid social e que a inversão em segurança é uma clara demonstração da preocupação do Estado com a reação dos excluídos da festa esportiva. Bem, a partir disso eu colocarei 6 questões, 6 no debate. A primeira, nos últimos 30 anos, os desafios mais importantes para o sistema nasceram nas periferias urbanas pobres. Isso é uma questão muito importante para a dominação. Desde o Caracazo do ano 1989 até a Comuna de Oaxaca de 2006, passando por os levantamentos de La Paz, El Alto, Cochabamba, Arequipa, Quito, etc. Isso é a realidade na qual estão inseridos os megaeventos. Um crescente ativismo da população das periferias. Um ativismo direto, como isso, mas outro tipo de ativismo molecular. A Prefeitura do Rio informou, não me recordo que ano, que anualmente são incendiados 250 ônibus. Normalmente, todos os anos, a população queima, incendia 250 ônibus. Isso é o normal. Como na França, quando o grande levantamento das populações das periferias, uma só noite foram queimados 5.000 autos. Mas o prefeito, o chefe de polícia de Paris disse: hoje finalizou o levantamento, a insurreição. Por quê? Porque hoje foram queimados somente 99 autos. O promédio dos últimos 10 anos são 100 autos por noite. Isso sucede, isso são lutas
coisas moleculares, não políticas ou pré-políticas, dizem alguns. Mas isso acontece. As periferias urbanas são territórios perigosos para as elites. Segunda questão. Normalmente, hoje, a política se organiza para o controle das populações das periferias. Isso é hoje uma questão fundamental na política. Mike Davis assegura que hoje 1/3 da humanidade vive nas periferias pobres das cidades, mas que 95% do crescimento populacional do mundo acontecerá nessas periferias. É muito perigoso para a estabilidade da dominação. Para eles, para as dominadoras, os governos, o empresariado, as periferias são como buracos pretos, fora do controle do Estado. Esses buracos devem ser controlados. Para isso, para seu controle, está a planificação urbana, normal, não só a exceção. Terceira questão. Hoje vemos uma militarização da arquitetura e da planificação urbana. Ou, melhor, as Forças Armadas assumem a necessidade de integrar a questão da planificação urbana da arquitetura. Existem campos de experimentação muito importantes. Israel, a Franja de Gaza, é um deles, muito importante. Através de muros, de vigilância eletrônica e tudo isso. Uma das experiências mais importantes do exército norte-americano é a experiência do controle de Bagdá, concretamente de cidade Sadr. Eles acreditam que a construção de serviços básicos é fundamental para o controle da população. Não qualquer serviço básico. Certa forma de construir, certa arquitetura vertical, intervenções verticais na cidade são fundamentais para garantizar a ordem. Quarta questão. Os bairros populares, no sentido de Agamben, estão sendo convertidos em campos de concentração, com muros, com vigilância através de drones, com excusa do narcotráfico. O general Figueiredo do Exército Brasileiro afirmou, no ano 2006, que a experiência do Exército nas favelas é utilizada nos bairros do Haiti. E a experiência do Haiti é trasladada novamente às periferias das favelas. O Conselho de Estado de Exceção Permanente é atualizado hoje, depois dos atentados do 11 de setembro. É interessante comprovar como o conceito de estado de exceção é utilizado, por exemplo, em crises econômicas. No ano 2001, na Argentina, foi utilizado a ideia de estado de exceção para controlar o protesto. Ou são utilizados nos momentos de catástrofes naturais, furacão Katrina, o terremoto no Haiti, como uma grande mobilização militar. São ideias, a ideia de estado de exceção é a necessidade de controlar a população marginalizada, afrodescendentes, imigrantes, desocupados, população periférica. Hoje, todos os estados do mundo, incluso os europeus, hoje, na Grécia, na Portugal, na Espanha, estão utilizando o conceito, sem falar nisso, de estado de exceção para controlar a protesta. Walter Benjamin falava de que a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção é a regra, é o comum.
é a forma de vida dos oprimidos. E a Agamben assegura que hoje a política normal, não pode ser compreendida sem o conceito do campo. Por que falo disso? Porque os mega-eventos chegam num momento político dominado por essas atuações de controle das populações das periferias. É assim como nos anos 30 e 50, na era do desenvolvimentismo, a multidão era estimulada a participar, era estimulada a migrar do campo na cidade, a involucrar-se na indústria, no consumo e no esporte. Hoje o ciclo do capital é inverso. A multidão é afastada, é criminalizada, é cercada por muros. Essa é a realidade onde se construem os megaeventos. São construídos os megaeventos. Por isso, a cidade de exceção. A Copa, as Olimpíadas, criam uma situação de excepcionalidade. Quinta questão. Não é nenhuma novidade falar de que os megaeventos aprofundam a segregação espacial e a limpeza social e étnica. O dossiê dos megaeventos do Brasil fala de destruição de comunidades e bairros populares, aprofundamento das desigualdades urbanas, degradação ambiental, miséria para muitos e benefícios para poucos. Mas as estreias da construção dos megaeventos são as empreiteiras. Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Gambá, Delta, etc. Que são as empreiteiras? Elas nascem como desenvolvimentismo, nos anos 40, 50. Crescem no regime militar. Crescem muito, são filhas do regime militar. Seus dirigentes, seus cadres, foram formados maioritariamente nos cursos anuais da Escola Superior de Guerra. Essa questão são as empreiteiras. Por isso a militarização de que falava Christopher. A militarização deve ser executada por militares. São empreiteiras, são empresas, mas com um critério militar da construção da cidade. Quando as empreiteiras destruem comunidades, bairros populares, aprofundam a desigualdade urbana, isso não é casualidade. Toda a história das empreiteiras é isso. Não é um erro. É a normalidade. São intervenções verticais, autoritárias, sobre a cidade e sobre a população. Hoje, vocês têm a experiência de Belo Monte e de Giral, da rebelião de Giral. Elas impõem condições de trabalho autoritárias, quase escravitude. Mas compreender isso é compreender que as inversões do Estado em segurança e em infraestrutura são complementares. A construção de infraestrutura hoje é uma forma de excluir, de garantizar os lucros do capital, de impedir que a multidão possa trasladar-se às arenas deportivas, porque para ir da favela a Tijuca é muito complexo para pessoas da periferia, etc.
Por isso eu coloco essa provocação de que as empreiteiras são parte de um projeto de securitização das cidades. Última questão. Por isso, os megaeventos formam parte do processo de acumulação por expoliação. Os megaeventos hoje não podem ser outra coisa que acumulação por roubo, que acumulação por expoliação, na atual correlação de forças mundial, não só latino-americana ou brasileira, mundial. Por isso, eu acredito que a participação, quando se fala de participação popular, para discutir os impactos e os legados dos megaeventos, é uma forma de engano, de suavizar, de lubricar, facilitar os megaeventos. Eu acho que devemos oponer-nos aos megaeventos nessa atual correlação de forças. Nenhum megaevento, nenhuma parte do mundo foi favorável como foram favoráveis a Copa do ano 30, a Copa do ano 50 para o desenvolvimento das cidades. Novas obras, nova moradia para a população que migrava do campo da cidade. Dois ciclos opostos do capital. É muito difícil oponer-se hoje aos megaeventos, mas é pior o discurso que fala de que com participação vamos a conseguir melhorar algo que é ruim, muito ruim. Muito obrigado.